Olá a todos, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, para falar um pouquinho daquilo que entendemos do Evangelho segundo o Espiritismo. E, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir, faço parte do grupo Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. E estamos continuando o nosso trabalho, divulgando a doutrina nesses vídeos semanais para todos aqueles que estão nos conhecendo agora, para aqueles que já nos conheciam, para que a gente consiga manter sempre firme esse laço que nos une, com muito amor, com muito carinho no coração, que a gente consiga estar aí cada vez mais próximos, uns dos outros. Então, nós convidamos a todos nesse momento a uma vibração, uma vibração por todo o planeta, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, todos os que estão neste momento passando por alguma dificuldade, todos que estão precisando de auxílio na área da saúde, na condição física, psicológica, que possamos todos vibrar para que haja harmonia no mundo, para que todas as pessoas se despertem para a fé, para Deus, tendo a certeza de que isto é um momento de provação para o mundo e que todos nós, nesta morada, passaremos, cada um conforme o seu entendimento, conforme o seu desejo, o uso do seu livre-arbítrio, mas sem perdermos a esperança e sem perdermos a fé em Deus, que tudo sabe, tudo vê e está em todos os corações. E assim, que a espiritualidade nos ampare em mais este momento, dando-nos força, paz e harmonia para seguirmos em frente. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. No tema de hoje, no capítulo 25 dos itens de 9 a 11, nós vamos falar um pouquinho sobre o ensinamento que Jesus nos deu, para não nos cansarmos pelo ouro. E aí a gente vai ler os trechos do Evangelho de Mateus, em que ele nos traz, dentro de um contexto, a orientação que Jesus estava dando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, no momento em que dava a eles a oportunidade, então, de seguirem na divulgação da Boa Nova, e que fossem a todos os cantos para poder levar a sua palavra. Então, aqui, no trecho do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 10, no versículo de 9 a 15. Então, ele nos traz aqui: Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo: Paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo,
menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade, né? E aqui então a espiritualidade junto com Kardec vem trazer um pouquinho, né, dessa reflexão, dizendo que, né, estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos ao enviá-los a anunciar a Boa Nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Bom, aqui a gente precisa então entender esse capítulo do Evangelho de Mateus. Ele coloca ali vários registros, né, de orientações que Jesus estava dando aos seus apóstolos e aos seus discípulos, né, de cuidados que deveriam ter para poder ir, né, em direção ao público e levar para eles esse conhecimento novo, né? E Jesus, então, naquele momento, pegando esse trecho em que traz esse evangelho de hoje, está ali chamando a atenção dos seus apóstolos para que eles não levassem consigo nenhum bem, né, nada que pudesse chamar a atenção das pessoas com relação a posses materiais, né? Não é porque eles não deveriam ter os bens, mas o que Jesus estava querendo fazer e mostrar para eles é que eles deveriam buscar as pessoas pela humildade, né? Que as pessoas pudessem recebê-los sem esperar nada de material em troca, né? Para que eles não conquistassem o público por algo que pudessem oferecer de bem material. Então, Jesus diz, né, a eles para procurarem, na onde eles forem, quais eram as pessoas de bom coração que pudessem recebê-los, né? Que estivessem dispostos a ouvi-los, para que eles não tivessem, né, que passar nenhuma necessidade, né, para que eles não tivessem que viver qualquer situação ali que pudesse então levá-los ao sofrimento. É importante a gente entender, né, isto nos dias de hoje. Jesus nos chama a atenção que os seus seguidores, os seus divulgadores, né, não precisam ter pompas para poder levar a sua palavra, né? Não precisa demonstrar riquezas absurdas, não precisa construir templos, né, espetaculares para poder chamar a atenção das pessoas para vir ouvir a sua palavra. Por isso é que ele diz para eles, não se preocupem com os bens materiais, em apresentar, né, em mostrar bens materiais para as pessoas, para que elas te recebam, não é? Já naquele tempo nós tínhamos muito disso, de tentar paparicar, né, de tentar tratar bem aqueles que pudessem oferecer alguma coisa, né? Quando você chega com o poder, com a riqueza, você acaba, né, tendo das pessoas muito mais atenção, mas nem tanto por aquilo que você produz, por aquilo que você traz. Você vai despertar nas pessoas o interesse por algo que você possa oferecer em benefício daquilo que elas vão lhe fazer, não é? Então, se nós recebermos em nossa casa, né, alguém que tenha muita riqueza, o que a gente espera, né? Que
ele possa se tornar nosso amigo, que ele possa com isso nos oferecer algo, né, de bom no sentido de algo que possa fazer a gente ficar numa situação melhor, trazer um agrado, né, colaborar com as necessidades materiais. Então, a pessoa que se apresenta aos outros só exibindo o seu ouro, né, ela consegue delas uma atenção que muitas vezes é falsa, não é verdadeira. Então, o que Jesus queria passar, né, para os seus discípulos era que aonde eles chegassem, a única coisa que eles tivessem teriam, né, na verdade, para apresentar para as pessoas seriam a sua presença, né, e também a palavra que levaria, para que eles não se preocupassem então, porque eles deveriam ser recebidos pelo amor que levavam. E aí então Jesus dá esse aviso para eles. Não se preocupa de carregar peso desnecessário, não é? Procure as pessoas de bom coração para onde vocês vão. Peça a elas, né, esse abrigo, esse amparo. E aí então Jesus complementa para eles, né? Em todas as casas em que forem recebidos, né, levem a ela a sua paz, né? Ofereça a sua paz a todos que ali estão, para que eles possam viver em harmonia, né? E leve a eles, então, a fala, a palavra do Cristo, o ensinamento. Faça com que eles consigam compreender a boa nova, né? E aí, então, Jesus mostra que toda a casa em que, né, eles forem bem recebidos e que ela for merecedora, né, ou seja, que ela esteja fazendo aquilo com amor verdadeiro, então a paz se estabelecerá, né, o equilíbrio se estabelecerá. E aí então tudo o que ele traz de ensinamento se tornará verdadeiro naquele lar, naquele ambiente, né, onde eles forem recebidos. Mas, o que ele diz? Se as pessoas que ali estão não os quiserem receber bem, não os quiserem junto deles, não se preocupem, né? Deixe para lá. Deixe o sentimento de raiva, de ódio, né? Deixe isso de canto. Não se alimente desse sentimento impuro. Não se envolva, né, com aquela condição de achar que eles são obrigados a aceitar aquilo que está sendo levado. Não. Então Jesus fala, deixe para lá. Bata, né, a poeira da chinela, deixe tudo, né? Se houve desprezo, se houve ofensa, né, se houve alguma coisa que pudesse ali tê-los maltratados, deixe esse sentimento lá. Não retire isso e traga junto convosco, né? Porque aí Jesus diz que no momento do julgamento, né, e a gente entende pela espiritualidade, né, o ensinamento que já nos fora trazido, né, esse julgamento não é aquela condição como se trazia, como se entendia anteriormente, né, que haveria um momento ali em que todos seriam chamados de uma vez só a prestar contas, né, vindo com
a questão do Apocalipse, um juízo final, e enfim, todos chamados ali diante de Deus para prestar contas, né? Nós vamos prestar contas à medida em que voltamos ao plano espiritual, né? Para todos os que estavam ali naquele ambiente, será perguntado, né? Por que não aproveitou a oportunidade que estava tendo de receber em sua casa a bênção de um esclarecimento? Por que não deu espaço para que outra pessoa com uma nova ideia, né, uma nova forma de pensar, uma nova forma de conduta, pudesse então levar ali a paz e a harmonia? Por que recusou, né? Então nós vamos trazendo isso para os dias de hoje, e aí nós vamos então refletindo sobre tudo isso que aprendemos com o Cristo. Todas as casas do Cristo que têm no seu sentimento verdadeiro levar a todos, né, o esclarecimento, levar a todos essa informação nova da continuidade da vida. Todas as casas que se prestam a isso, elas devem fazer isso com muito respeito. Não vai ser possível impor a ninguém a questão do aprendizado. Não pode exigir de ninguém que siga uma cartilha só porque as crenças, as religiões querem. Todos têm o direito de escolher o caminho a ser seguido. Isso nos foi dado por Deus. É um direito que ninguém tira de nós, não é? Então as casas, elas precisam com humildade explanar o Evangelho, trazer os seus ensinamentos, sem pompas, né? Sem nada mirabolante, sem nada muito espalhafatoso. Não precisa, né, de grandes templos, de templos suntuosos, né, ou seja, cheios de riquezas, para poder fazer isso, para poder divulgar o ensinamento de Jesus, o ensinamento de Deus. É isso que Jesus nos traz. As casas do Cristo não devem focar os seus trabalhos na busca do ouro, nem focar os seus trabalhos em ostentar poder, riqueza. Não é isso que vai fazer com que entremos na casa daqueles que têm o coração bom. Não chamemos as pessoas para dentro, né, da religião, prometendo coisas que a religião não dá, prometendo ouro na terra, prometendo, né, sucesso, prometendo grandiosidades. As casas do Cristo não devem dedicar o seu tempo a querer mostrar poderio. Não é assim que nós vamos conquistar os corações. O Cristo conquista os corações na sua humildade, na sua bondade, na sua justiça. É assim que ele conquista. E se os corações ainda não estiverem preparados para aceitar o Cristo como ele é, nós deveremos dar o tempo para que despertem. Não vamos guardar mágoas daqueles que tratam com desdém o sentimento cristão,
o pensamento divino. Não vamos nos irritar quando as pessoas quiserem provar, né, que Deus não existe, que essa coisa do respeito ao próximo é só uma conversa sem sentido, que o mais importante é ter, é possuir. Não vamos nos abalar quando fizerem chacotas, né? Quando disserem que nós estamos perdendo tempo tentando ajudar as pessoas, que nós estamos aí deixando de viver a vida para poder servir. Não fiquemos tristes com isso. Não façamos disso um motivo de discórdia, porque nós estamos no caminho certo, no caminho de Jesus. Os ensinamentos do Livro dos Espíritos, recentemente, né, trazido pelos nossos irmãos, têm nos mostrado isso. Jesus nos trouxe lá, né, essa reflexão junto com a espiritualidade. Se nós quiséssemos seguir o seu caminho, nós teríamos que abrir mão do nosso. Do nosso que a gente traz aqui é daquele voltado para a matéria, voltado para as posses, voltado, né, para a questão do poder, do ter. Se nós formos tratar a nossa encarnação só como uma oportunidade de enriquecimento na Terra, nós vamos acabar perdendo uma encarnação. Agora, quando nós nos dedicamos ao ensinamento e à prática do bem ensinados por Jesus, nós vamos ganhar a nossa encarnação. Então nós não devemos, nossos irmãos, empenhar todo um esforço querendo fazer com que as pessoas acreditem que seguindo a Deus, seguindo a Jesus, elas vão obter benefícios materiais. Não vamos encher as casas do Cristo de coisas valiosas materiais. Não vamos ornamentar com ouro os seus templos. Vamos torná-los locais de calmaria, de amor, de caridade. Não vamos dedicar muito tempo no enriquecimento material e esquecermos o verdadeiro propósito. As casas precisam ter humildade, ter amor, ter caridade, para socorrer a todos aqueles que batem à sua porta, sem distinção alguma. Porque o Cristo, ele se sentou com bandidos da época, né? Com cobradores de impostos, com aqueles que queriam muitas vezes testá-lo, com os mais humildes, com aqueles que tinham alguma posse. Jesus sentou-se com todos, conversou com todos e ensinou para todos. Mas uma coisa ele fez também para nos ensinar. Fez tudo isso sem precisar de apresentar bens materiais para que os outros pudessem segui-lo. Todos aqueles que diziam, Mestre, eu vou segui-lo, ele sempre deixava claro, olha, então para me seguir, você tem que deixar as suas posses, deixar essas coisas todas que te prendem à terra de lado para poder me seguir.
Então pegue a sua cruz, ou seja, pegue a sua vida, com tudo que você tem ainda para passar nela, e aí me segue. Né? E como ele trouxe num dos registros do Evangelho, bem claro para esses irmãos, ele dizia, olha, se você vai me seguir, eu não tenho nem onde repousar minha cabeça. Eu não tenho onde descansar, não tenho onde fazer uma refeição. É assim que você vai me encontrar. É assim que você vai caminhar comigo, se quiser seguir esse caminho. Então, que nós possamos ter essa consciência de que nós não devemos dedicar o nosso tempo na divulgação da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos de Jesus, querendo fazer isso mostrando pompas. Nós devemos fazer isso com humildade, com muito amor, com muito carinho, porque é assim que Jesus fez e é assim que nós devemos seguir. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê muita paz, muita harmonia. E mais uma vez vamos agradecendo por esta oportunidade. E vamos então pedindo a Deus que abençoe a todos os lares, a todos os irmãos que estão em dificuldades e que possa colocar no coração de todos muito amor e muito carinho, para que saibamos perdoar uns aos outros. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado a todos por terem dedicado um pouquinho do seu tempo a nos ouvir. Que Deus ilumine a todos.